TV Marte, de Tietê para o mundo. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Uma verdadeira família pronta para dar o melhor de si para seus clientes. Assim é a Doutoradinho Negócios Imobiliários. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br. Agência localizada Rua João Aldi, número 140, Centro Sequilho. Transmissão ao vivo da Santa Missa, todo domingo, 10 horas, direto da Matriz Santíssima Trindade de Tietê. Oi meninas, tudo bem com vocês? O programa dessa semana hoje está sensacional, mas sabe aquela coisa assim, fabulosa? Imagina só, sabe quando você usa todos os alimentos, mas usa casca, usa tudo? Então, hoje vai ter uma nutricionista, Maria Fernanda Biagioni. Gente, olha só, vou ler o currículo dela. Ó, vamos lá. Ela é graduada em nutrição na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorada no programa de fisiopatologia na Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, área de concentração em Ciências da Saúde. Ela atualmente é coordenadora e docente do curso de graduação em nutrição da Faculdade Integrada Einstein de Limeira. Tem experiência na área de nutrição, tem ênfase em nutrição clínica. Gente, ela é fabulosa e ela vai falar sobre o aproveitamento integral dos alimentos. Mas isso já já. Roda a vinheta. Antes de tudo, né? Vamos se apresentar direito, né? Ai, meu Deus! Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer, é uma honra e um prazer estar aqui. Falar de nutrição, para mim, é um grande prazer, porque apesar da área de concentração, eu agradeço pela apresentação, meu mestrado, meu doutorado serem na área clínica, eu costumo dizer que nutricionista nada mais é do que um educador. Né? E educar a população em relação à alimentação é fundamental para que a gente possa ter uma qualidade de vida e uma longevidade. Né? E a gente tem buscado justamente essa manutenção de uma vida, de qualidade de vida, melhora, adaptação de uma vida com mais saúde, com mais integralidade. E quando você me chamou, me convidou gentilmente para falar a respeito de um tema tão interessante e que tem na verdade, uma repercussão mais do que para a saúde, para a segurança alimentar mundial. Antes de dizer o que significa ou de onde vem o aproveitamento integral dos alimentos, é importante ressaltar que no Brasil nós somos estamos entre os 10 países de maior produção de lixo e nós jogamos fora cerca de 580, 600 gramas de alimento por dia. Então o desperdício alimentar ele é muito grande no Brasil, um país que está entre os 4 maiores produtores de alimento. Então, mundialmente, jogamos ou descartamos cerca de 1,3 bilhão de alimentos por ano. Então, isso é extremamente preocupante. Eu tinha pegado esses dados, mas é muito importante, né, as pessoas entenderem
do problema que é esse excesso de lixo, né? Sim. E sendo que está jogando fora, não é lixo. Todo mundo acha que é lixo e não é, né? Não é. São nutrientes, são alimentos, né? Pois é. Então, aí, entrando na tua pergunta, o que é o aproveitamento integral? Aproveitamento integral, muitas pessoas acham que é apenas utilizar aquilo que se descarta porque não sabe o aproveitamento. Mas aproveitar desde lá da compra do alimento é muito importante, né? Então, quando a gente vai comprar um alimento, a primeira coisa que nós nutricionistas orientamos é compre os alimentos de época, né? Faça uso dos alimentos que são produzidos na época. Esse alimento ele vai estar mais saboroso, mais nutritivo, mais barato, então a gente acaba tendo um aproveitamento maior. E aí, na integralidade, nós podemos aproveitar absolutamente tudo do alimento, né? Então, nós podemos aproveitar cascas, bagaços, sementes, né? Porque esses alimentos, eles são normalmente descartados, mas tem uma grande quantidade de nutrientes, seja fibra, cálcio, vitaminas do complexo B, potássio e até mesmo aminoácidos. Eu andei lendo, eu fiquei assim, depois a gente vai falar sobre isso, pode ter certeza. Agora, quais são esses benefícios do aproveitamento integral? O que você falou sobre o aproveitamento, mas quais são os benefícios, né? Tanto na parte de tudo, né? Englobando tudo. Tá, o primeiro benefício, quando utilizamos o alimento de maneira integral, é produzir menos lixo, como a gente estava conversando, né? Então, dentre 1 quilo que nós produzimos por dia de lixo, como eu disse, 58% ou 580 gramas são destinados a alimentos. Então, lixo orgânico que a gente poderia utilizar novamente, ou que a gente poderia utilizar antes de virar lixo, né? E aí o benefício para a saúde. Se a gente pensa, Valéria, por exemplo, do talo dos alimentos, né? Então, por exemplo, brócolis, que a maior parte das pessoas joga aquele talinho fora, quando o brócolis é aquele brócolis... eu também, adoro. Mas a maior parte das pessoas joga, né? Ou então, a folha do repolho, né? Então, esses alimentos, por serem verdes escuros, por natureza já apresentam uma alta concentração de ferro, tá? Então, um ferro que tem uma absorção um pouco menor do que o ferro de origem animal, mas ele também é uma boa fonte. Também são ricos em cálcio. E hoje em dia a gente vê as mulheres sofrendo de osteopenia, de osteoporose. Temos consumido cada vez menos leite, derivados de leite, por N motivos. Então, essa substituição ela é bastante importante. Então, cálcio, ferro é sempre bem-vindo e tem nesses alimentos. Um outro nutriente bastante fundamental está presente nas sementes. Então, semente de abóbora, semente de melancia, que a gente joga fora, que pode ser um snack bem gostoso, então se a gente assa com um pouquinho de sal, com ervas finas. Nossa, de melancia eu não sabia. E sabe que de melancia, ele tem uma substância chamada citrulina, que é um precursor, quer dizer, vem antes da arginina, que é um aminoácido essencial para a dilatação das artérias. Então, para evitar, por exemplo, hipertensão, para evitar doenças cardiovasculares, né? Então, quer dizer, consumir a semente também tem esses benefícios, além de ser fonte de selênio, de zinco, que melhora o sistema imunológico. Então, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Quando você bate no liquidificador a melancia, claro, muita gente pega e coa. Esse coar... Você tira esses nutrientes, não tira? Esses nutrientes especificamente não, mas a fibra sim, que é um outro nutriente essencial contido principalmente nas cascas, bagaços e sementes dos vegetais, né? Sim. Então, quando a gente peneira, seja uma peneira mais grossa, uma peneira mais fina, a maior parte do bagaço, das fibras, vão ser jogados fora. E por que é importante a fibra? Primeiro, pelo intestino, todo mundo sabe, né? Então, manutenção de funcionamento intestinal, serve como alimento para a microbiota, quer dizer, para as bactérias benéficas, né, do intestino. Mas também é fundamental porque, sabe aquela parte branquinha da casca da melancia ou do maracujá? É rico em fibra solúvel, chamada pectina, que é fundamental no controle da glicemia para paciente diabético. Olha só, gente, quanta coisa, é muita coisa, muita coisa. É bem bacana tudo isso, viu? Agora, por que usar as partes não usuais, né? Você estava falando, como a melancia, a semente, toda... Por que isso daí mudou muito? Antigamente você ia na feira, você tinha a cenoura com toda a folhagem.
O brócolis, ele não vinha só aquela parte pequenininha, ele vinha inteiro com as folhagens, né? Antigamente a couve-flor vinha com as folhas, hoje não, tiram tudo, né? Então não sei se parte vai para algum outro lugar, mas fica toda essa, sabe? Por que isso acontece? É o tipo de, vamos dizer assim, é a falta de informação? O que eu acho? Que, na verdade, tem vários viés, né? Atualmente, o que a gente tem observado bastante? Que as pessoas querem alimentos mais práticos, né? Isso é fato. Hoje em dia a gente vê mulher, ela está muito mais tempo fora de casa, está trabalhando, né? Adquiriu uma autonomia que antigamente a gente não via, na época dos nossos avós, bisavós, a gente não tinha, a mulher ela ficava cuidando do lar, cuidando da casa, não tinha de fato mais tempo para se alimentar e para realizar as refeições. Hoje em dia a gente quer algo mais prático. E aí entrou a história do minimamente processado, que são os alimentos já picados, higienizados, embalados em saquinhos pronto para consumo. Nesse contexto, eu acredito que a cultura tenha modificado. Então, a cultura de usar os alimentos folhosos, usar os alimentos, as partes não convencionais do alimento, foi se perdendo. E outra coisa, a gente observa que da cadeia produtiva, o momento em que mais se perde alimento é dentro do supermercado ou das redes de varejo de hortaliças. Por quê? A maior parte das pessoas, quando vê, por exemplo, vai comprar uma banana, não quer comprar a banana que está com pintinha, então vai comprar aquela lisinha. E aquele alimento, aquela pintinha, aquela fruta que não está tão bonita aos olhos nus, é jogado fora, é descartado. Então, pior do que não aproveitar aquelas folhas, aqueles talos, aquela parte não convencional e ser jogado fora. O pior do que isso é que grande parte dos alimentos que ainda são próprios para o consumo são descartados. Existem algumas redes de supermercado que acabam doando esses alimentos para instituições de caridade, até mesmo para moradores de rua, na tentativa de minimizar essa perda tão importante. Você falou da banana, a banana é muito interessante, né? A banana, quanto mais madura, quanto mais pintinha, quanto mais escura tiver a casca, mais nutriente, ela tem um tipo de nutriente específico que serve muito mais para nosso benefício, né? E é muito mais saborosa também. Pois né? Ela fica mais docinha, mais gostosa, né? E sabe que desculpa te cortar, mas sabe que uma informação importante da banana é que as pessoas falam assim para mim: ai, Maria Fernanda, eu tenho muita cãibra quando eu faço exercício físico. Posso usar banana? Posso. A banana de fato é uma fonte de potássio que minimiza aquela contração involuntária da musculatura que é conhecida como cãibra. Mas sabe que a grande concentração de potássio da banana não está na polpa, está na casca. Então como é que... então eu não vou poder usar, como é que eu uso? Eu gosto muito de fazer farofa de casca de banana ou então usar na massa do bolo. Então é uma maneira de aproveitar também a casca, previamente higienizada, claro, mas eu consigo picar e fazer refogadinho na farofa ou então usar na massa do bolo. Mas você pode usar a banana com a casca para fazer a farofa tudo junto? Pode, sim. Aí, ó, uma dica, viu? Olha só, aqui assim, sempre tem dica. E vamos lá. Quais nutrientes são encontrados em talo, casca e semente? Dá uma reforçada, porque você falou algumas coisas assim logo no começo. Mas vamos falar assim, a casca, o talo, a semente, de uma forma mais para as pessoas entenderem, né? Como a gente fala de leptina, né? As pessoas acabam mais para que serve? Para que serve? São as vitaminas, mas tudo tem um modo popular para falar para as pessoas. Então vamos lá. Tá, vamos começar então pelo talo. Tá. Então o talo, da maior parte das hortaliças a gente pode utilizar. Então couve, aquele talo mais durinho da couve, o talo do brócolis, como eu disse, o talo da salsinha, né? Então todos eles são fontes, primeiro, de ferro, que é ótimo para o sangue, né? Então para evitar anemias, para melhorar a oxigenação do corpo, então melhora a disposição para o exercício físico, né? Para mulheres que ainda estão na fase reprodutiva, então menstruam, então para reparação, para reposição daquele sangue perdido durante o período menstrual, né?
Além do ferro, o talo da salsinha especificamente também é fonte de potássio. O que é o potássio? O potássio, além de ser uma substância que controla a pressão nos pacientes que são hipertensos, que têm pressão alta, o talo da salsinha, o potássio, ele também é diurético. Então, o que é diurético? Eu estou um pouco mais inchada porque eu estou no período menstrual, ou então porque eu consumi mais sódio dos alimentos industrializados, alimentos muito salgados, eu posso utilizar o talo da salsinha para fazer um chá, por exemplo, ou para consumir mesmo nos alimentos, para fazer suco, para fazer sopa, para colocar junto, enfim, naquela farofa que a gente falou da casca da banana, como uma estratégia, como uma maneira de diminuir aquele inchaço, aquela retenção hídrica, ou que a gente chama de edema. Passando do talo para aquela partinha branca que fica entre a casca e a polpa, que é o que eu falei, é rica numa fibra solúvel que ajuda no controle do diabetes. Então, pacientes diabéticos, é muito bem-vindo o consumo dessa partinha branca da laranja, do maracujá. E aí você me diz assim, poxa, Maria Fernanda, mas é amarga, né? Então a polpa do maracujá é gostosa, a casca é difícil da gente consumir, mas aquela parte branquinha é amarga, como eu consumo? A melhor maneira é fazer uma farinha dessa polpa. Então eu asso no forno e trituro, bato e deixo como se fosse uma farinha. Porque o maracujá ele é amarelo, né? Sim. Aquela casca também ou é a parte de dentro? Só a parte de dentro, aquela parte branquinha que é um pouquinho mais molinha, um pouquinho mais densa do que a polpa, mas menos densa do que a casca, né? Então é rica em fibra solúvel, ajuda muito no controle do diabetes, por exemplo, e até mesmo do colesterol para quem tem colesterol alto. E aí, por fim, as folhas, né? Então, folhas e sementes são também boas fontes de micronutrientes, de minerais. Um dos principais é o que eu falei inicialmente, que é o zinco e o selênio. Né? Por que serve? Para que serve o zinco e o selênio? É muito importante para o sistema imunológico. Então, para a gente evitar resfriados na época em que o tempo muda, para aquelas pessoas que já têm o sistema imunológico um pouco debilitado, então idosos ou gestantes, né? É muito importante para minimizar esse risco de alguma infecção ou algo assim. Então tá, tem um monte de pergunta ainda para fazer, mas nós vamos fazer isso daí no segundo bloco. Só um minutinho, eu volto já. Uma verdadeira família pronta para dar o melhor de si para seus clientes. Assim é a Doutora Dinho Negócios Imobiliários. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br. Agência localizada Rua João Aldi, número 140, Centro Sequilho. Olha só, como eu disse para vocês, o intervalo é sempre uma instrução a mais, é muito legal, é assim algo que eu fiquei sabendo, vou perguntar para Maria Fernanda agora. Me diz uma coisa, os alimentos, todo mundo fala que a casca e de casca, não porque eu jogo fora a casca, porque a casca tem uma parafina, que eu já ouvi dizer, a maçã também. Diz isso, explica para as pessoas o que é essa parafina que tanto falam, né? Porque as pessoas não sabem, não entendem sobre isso. Sabe que é bastante comum, né, Valéria? Me perguntam bastante também na clínica. Eu posso utilizar essa parafina, né? Ela é comestível, não é? Na verdade, não é uma parafina, tá? É uma cera comestível, tá? Então a gente pode utilizar. E por que é colocada essa cera? Por dois motivos. Primeiro, para ele ficar mais apetitoso, né? Então bonito, a fruta fica mais bonita, ela fica mais brilhante, então é mais atrativo.
E um segundo objetivo para o uso dessa cera comestível é justamente prevenir a entrada de algum micro-organismo, de alguma bactéria, algum fungo que vai deteriorar o alimento no processo entre a colheita, o processamento e o momento que chega dentro de casa. Então é uma maneira de conservação. Então a gente precisa retirar a casca para consumir esses alimentos? Bem pelo contrário. A gente pode consumir essa cera, ela não causa nenhum malefício para o nosso organismo, e a casca ela tem todos os benefícios que a gente estava conversando, né? Então usar como sucos, usar para fazer chá. Então, para quem não gosta de usar a casca da maçã, que não gosta de consumir a casca da maçã, ou às vezes quer fazer um bolo só com a polpa da maçã, enfim, a gente pode usar a casca da maçã para fazer um bom chá junto com canela, com cravo, que fica bem saboroso. Gengibre. É muito bom, né? Então tá, vamos lá. Respondido, meninas. Então, pode usar a casca sim, tá? Não tem essa história de parafina, não. É só lava bem direitinho e dá para usar assim. Higienizar, né? Vamos fazer higienizar. Você falou a palavra certa. Para complementar, sempre, todo tipo de alimento ele tem que ser higienizado. E muitas pessoas me perguntam, posso higienizar com vinagre, por exemplo? Infelizmente, vinagre não mata micro-organismo. Ele só tira um pouquinho da oxigenação da água, então os micro-organismos, os bichinhos que são maiores, eles sobem para a superfície da água. O ideal, Valéria, é sempre fazer a higienização com uma substância clorada. Então, ou o cloro ou o hipoclorito, que a gente chama. Qualquer supermercado, qualquer loja a gente encontra, é baratinho e fácil de encontrar. Ah, tá. Então, o pessoal acaba usando água sanitária, não é água sanitária, tá? É diferente. Existem diferenças entre água sanitária, tem vários do cloro, então precisa tomar cuidado. Não vai colocar qualquer coisa, porque daí vai intoxicar. Então, tem que tomar cuidado. E o cheiro, né? O sabor do alimento muda então, também. Tem que comprar o produto certo, tá bom? Se não vai usar o produto certo, então usa a água, lava direitinho, porque às vezes, né, a pessoa não tem e acaba usando o que tem em casa. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Então tá, me explica uma coisa, existe uma diferença entre aproveitamento e reaproveitamento. Então explica para as pessoas, muita gente tem um restinho de comida na geladeira, acaba jogando fora porque ninguém gosta de comida requentada, sabe? Tem gente que, eu não sei, né? Tem gente que faz comida e come a semana toda, e tem gente que não gosta de comida, tem que fazer todo dia uma comida fresquinha, e às vezes sobra a educação? Sobra a educação, o que a gente faz com essa educação? Excelente pergunta. Isso é muito importante a gente saber a diferença entre o reaproveitamento e o aproveitamento. Eles não são a mesma coisa, mas acabam impactando da mesma forma na saúde e na segurança alimentar, como a gente estava falando. Então, aproveitar o alimento integralmente é o que estávamos falando até agora. Né? Usar casca, bagaço, sementes, enfim. Reaproveitar é usar a criatividade. Né? Então pegar aquele alimento que já está pronto na geladeira, que já foi processado, que já foi cozido, enfim, já foi consumido parte e utilizar para uma outra receita. Vou dar um exemplo agora clássico, porque a gente está entrando daqui a pouco em épocas de festas de final de ano. E aí aquele peru, ele dura até 2020, né? Então a gente vai consumir na semana toda. Então o que fazer? Como fazer para reaproveitar? Então a primeira coisa é, sobrou direto para a geladeira, tá? Então direto para a refrigeração, ou geladeira, ou freezer, congelador, né? Para que a gente possa minimizar tanto as perdas nutricionais quanto a possibilidade de contaminação. Sobrou, nunca em cima da mesa ou em cima do fogão, sempre na geladeira. E aí usou, na próxima refeição, a gente vai reaquecer, né? A temperaturas altas. Então, por exemplo, sobrou o arroz das festas de fim de ano ou do dia a dia em casa. Eu não quero comer arroz requentado, como você disse, né? Tem pessoas que não gostam. Então, o que a gente pode fazer com esse arroz? A gente pode fazer uma torta, um bolo de arroz, por exemplo, um bolo salgado, usando o arroz cozido como a massa base dessa torta. Que aí dentro, como recheio, a gente pode utilizar os talos
e as cascas dos alimentos refogados. Pode fazer bolinho de arroz, pode fazer arroz de forno, pode fazer um monte de coisa que pode ser feito. Gente, olha só, mas a torta, essas coisas, minha mãe sempre mistura com ovo, e põe no forno, faz um arroz diferente, mas fazer um bolo com um arroz, uma torta, eu nunca tinha. Eu vi alguma coisa assim, mas eu falei assim, nossa. Ele fica uma base para torta muito saborosa. Uma torta de liquidificador. A gente chama de torta do preguiçoso, né? Põe tudo no liquidificador, bate com ovos, com um pouquinho de tempero, né? E aí põe como base de uma torta de liquidificador para assar e fica super saboroso. Nossa. É uma janta do dia seguinte, talvez. Olha só, gente, olha a dica. Você viu quanta coisa? Às vezes sobra um pouco de verdura, faz uma sopa, né? Dá para fazer sopa. Às vezes você compra o frango com osso, um peito de frango, não joga o peito fora. Dá para você fazer um caldo maravilhoso, que você pode cozinhar o arroz depois. Dá para fazer um monte, você guarda no freezer. É uma dica também. Não guarda tudo, né? Não guarda tudo junto, né? Divide em potes, né? Porque daí você pode ir pegando Exatamente. Isso é bacana, viu? Agora me diz uma coisa, o que você acha que está faltando no povo? O que está faltando para que as coisas diminuam o desperdício, né? O que acontece? Tudo bem, você vai hoje em dia na cooperativa, na quitanda, você não encontra mais aquelas folhagens, né? Antigamente a gente ia na feira, aquelas feiras quilométricas, uma delícia. E você podia escolher a verdura que você queria comer, o alimento, era tudo fresquinho. Hoje é diferente, né? Por causa de tudo, a praticidade, tudo. Mas o que está faltando? Isso vem de lá de baixo, desde criança. O que você acha que está faltando? Eu acho que está faltando um pouco de educação. E aí não digo educação da maneira integral da palavra, na maneira convencional da palavra. Educação é conhecimento. Por exemplo, o que a gente está conversando, o teu programa está mostrando justamente isso, né? Como ensinar, de fato, né? É o que eu falei. A cultura modificou bastante, né? Então a cultura dos nossos avós, dos nossos pais, era de utilizar aquilo que vinha da terra de maneira integral, né? Nada se perdia. E hoje em dia a gente tem visto justamente o contrário. A cultura vamos utilizar somente o que já está pronto, né? Então vamos utilizar sem nenhum tipo de casca ou de sujidade. Então isso acaba interferindo bastante. Então o que eu acho que falta é as pessoas passarem a compreender a importância por meio de cultura, de educação, de conhecimento, e aí a partir daí começar a entender que esses alimentos eles são muitas vezes mais saborosos, né? Quando a gente utiliza na integralidade, ele fica mais saboroso do que utilizar só a polpa muitas vezes, né? Isso daí é verdade mesmo, porque eu faço muita salada com cenoura ralada, tudo. E a gente percebe, é diferente o gosto do alimento quando você coloca com a casca, né, como a cenoura, e sem a casca. Fica muito diferente. Fica assim. É interessante isso. E acho que a conscientização também, né? Conscientização macro, né? Então consciência a respeito do quanto se joga fora, e também a consciência de parar para pensar o quanto a gente gasta em dinheiro mesmo fazendo isso. Então muitas vezes acontece da seguinte forma. É época de manga, né? Então aí sobra um monte de manga porque eu tenho uma mangueira em casa, ou meu vizinho tem, ou então eu fui ao supermercado e aí tinha uma promoção, então leve 5 quilos, né? Então a proporção grande. E aí a pessoa fala, então tá valendo a pena porque tá mais barato. E aí leva para casa e o alimento acaba deteriorando porque não dá conta de comer tudo. Aí o que acontece? A pessoa joga fora que, mas foi barato mesmo, né? Então, eu comprei barato, então, eu peguei lá no quintal, na minha bananeira, deu tanta banana, mas já tava lá mesmo, eu vou jogar fora. Primeiro que a gente pode doar, né? Ou então, presentear, eu digo, né? Porque alimento nunca é uma doação, é sempre um presente, né? É mesmo? Hoje em dia, principalmente. Não é? Nossa Senhora! E saber que a gente pode também processar e congelar. Então, se eu tenho manga que sobrou, agora a gente vai entrar em época de manga, sobrou, processa. Então, tira da polpa, bate, faz um sumo, um caldo,
uma polpa, põe em forminhas de gelo, põe no congelador e a gente vai ter manga pro resto do ano. Viu só? E a casca também dá pra fazer suco. Sim, dá pra fazer suco. Dá pra fazer suco. Suco também de casca de mamão também, eu fiquei sabendo que dá pra fazer. Dá pra fazer suco de um monte de casca. Casca do abacaxi. Nossa, daí eu lembro da minha mãe quando eu era pequena, ela usava a casca do abacaxi. Nossa, dá trabalho? Dá, porque você tem que peneirar, porque a casca ela é espinhuda, né? Mas é isso aí, né? Eu vou ler um negócio, Fernanda, daí eu gostaria que você completasse qualquer coisa que você acha, que eu achei muito interessante, tá? 19 milhões, sabe o que é 19 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas com 40 mil toneladas de alimento que são desperdiçados no Brasil? Segundo a Embrapa, tá? Então, a grande parte de todo esse desperdício poderia ser evitado com a maior conscientização sobre a riqueza nutricional jogada no lixo ao se descartar, como ela já falou, a semente, todas essas coisas. O que você falaria, né, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores? O que você falaria por causa disso que eu falei hoje? É assustador, né, quando a gente pensa em quanto impacta economicamente e a respeito da saúde no mundo, quando a gente fala sobre desperdício de alimento. Desperdício de alimento, como a gente vem conversando, talvez seja o principal fator que modificaria essa questão da fome e da miséria no país e no mundo, né? No Brasil e no mundo. A gente tem maneiras mais simples de evitar isso, né? Então, como nós estávamos conversando, muitas pessoas acabam dizendo assim: poxa, eu faço doação, eu participo de doação em dinheiro, mas eu esqueço que posso fazer isso dentro de casa, né? Evitando de fato o desperdício. Eu posso utilizar, como estávamos conversando, casca, bagaço, semente, mas eu também posso evitar o desperdício de outras formas. Então, usando aquele alimento até o final da vida dele. Então, uma dica simples: comprei hortaliça. Muitas pessoas acabam dizendo assim: eu não compro mais hortaliça, eu não vou comprar mais salada, eu não como mais salada porque só eu como em casa, e aí estraga. A gente tem uma maneira fácil de não estragar. Primeiro, orientar que todo mundo tem que comer em casa, né? É a primeira coisa. Mas aí não é nesse ponto que a gente quer chegar agora. A gente quer chegar na maneira de como aproveitar tudo, né? Como evitar que jogue fora. Comprou, trouxe para dentro de casa, primeira coisa que eu tenho que fazer: higienizar, com o hipoclorito que a gente conversou, com bastante água corrente, água limpa. Seca as verduras, põe em saquinhos com zíper, ou então em tapuér, em recipientes, né, que possam ficar dentro da geladeira. O alimento seco e limpo dura muito mais tempo na geladeira, então a gente evita o desperdício nesse aspecto, né? Isso é verdade, porque quando eu fazia a faculdade eu não tinha tempo, né? E eu fazia isso, eu lavava as verduras e eu comprei todo o recipiente desse tamanho e eu ainda colocava, para ficar bem sequinho, eu colocava um papel toalha. Então eu já deixava dividido em porções. Então eu não ficava mexendo, eu pegava só aquilo que eu precisava e a toalha separava as folhas que eu precisava. Excelente. Então é uma dica muito interessante. Dá um pouco de trabalho? Dá, porque eu passava o domingo lavando verdura, né? Mas você divide tudo certinho, fica tudo certo, era só pegar, então ficava muito mais prático. Teria mais alguma coisa que você gostaria de deixar, algum recado, falar alguma coisa para as pessoas? Me perguntam sempre: tem alguma parte do alimento que a gente não pode utilizar? Não, não tem. Talvez não para o consumo alimentar, né? Então, raízes, por exemplo, né, que estão com sujidade, com areia, com terra, talvez eu não possa utilizar essa parte. Ou talvez uma parte que esteja com um pouquinho de deterioração, então está um pouquinho escurinha, um pouquinho pretinho, eu vou tirar, sim, do alimento, né? Colocar batidinha, até o aspecto e o sabor não é tão legal. O que eu faço com esse alimento? Jogo fora? Com essa parte do alimento, eu jogo fora? Não, eu faço compostagem, né? Então eu ponho na terra, eu uso como substrato para que minha planta cresça. Então,
Todo mundo tem, embora por mais que more dentro de um apartamento como eu, sempre é legal ter um vasinho ou uma floreirinha que eu possa colocar temperos, né? Ervas. Então eu posso colocar as cascas que eu não utilizo, as partes dos alimentos que estão um pouco deterioradas, eu posso colocar como substrato, fazer uma compostagem para que essa plantinha cresça com mais vigor. É uma dica para fazer um próximo programa, né? Ensinar como que faz compostagem. Legal. É legal, né? Sim. Porque a mulher está direto na cozinha ou ela trabalha, então pegar e fazer. Sim. Mas para finalizar, eu quero agradecer muito a sua presença. Você não sabe a felicidade que foi de você ter aceitado em vir aqui. É muito, sabe, é muito importante esse contato, essas informações, é algo assim maravilhoso. Então foi um prazer tê-la comigo aqui nesse espaço humilde. Então, olha, eu fico muito contente, eu te agradeço muito, tá, por você ter aberto essa oportunidade para o pessoal de casa aprender cada vez mais. Eu te agradeço pela oportunidade de poder falar a respeito de uma área que para mim é tão importante e me causa tanto prazer, né? Eu percebi, é muito gostoso. Me empolgo, né? Então eu tenho que segurar um pouquinho. Mas é um prazer, é uma honra, eu agradeço pelo convite e eu quero te parabenizar por esse projeto que é tão importante, né? Orientação, informação de qualidade no momento em que a gente tem vivido as fake news, as informações empíricas, né, as informações que não tem muito embasamento, que a gente não sabe se a gente pode confiar ou não. Se você quiser deixar o telefone já para as pessoas saberem, pode falar o telefone, tudo direitinho, para as pessoas, né, entrarem em contato, porque é sempre bom a gente ter contato com excelentes profissionais. Uhum. Eu atendo em clínica na cidade de Cerquilho e de Laranjal Paulista. A minha área, especificamente, é a respeito do metabolismo, né? Então eu trabalho muito com obesidade, com excesso de peso, com diabéticos, hipertensão, e é sempre um prazer orientar. Então eu vou deixar meu e-mail aqui, porque aí, se for possível, entre em contato, se for necessário, entre em contato, que é Ma, de Maria Fernanda, Fê, de Fernanda, biagione@gmail.com.br. E já depois da informação, tá acabando o programa, não tem mais como, porque senão fica muito grande, né, gente? Então, um beijo grande no coração de vocês e até semana que vem. Tchau! Uma verdadeira família pronta para dar o melhor de si para seus clientes. Assim é a Doutora Dinho Negócios Imobiliários. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br. Agência localizada Rua João Aldi, número 140, Centro Cerquilho. Transmissão ao vivo da Santa Missa, todo domingo, 10 horas, direto da Matriz Santíssima Trindade de Tietê.